que Bolsonaro diz que Flávio será seu candidato a presidente da República. Eu achei essa manchete estranha, porque assim, o Bolsonaro não está conversando com ninguém, está preso, como é que o Bolsonaro falou isso? Né? Fiquei numa dúvida cruel, mas aí depois veio o desenlace da história. O próprio Flávio visitou o pai e falou, ó, o meu pai disse que eu serei o candidato à presidência da República, que eu vou seguir com a missão de levar o nome do bolsonarismo para frente, etc e tal, que agarra essa missão com muita vontade. Enfim, ele divulgou essa informação. E aí, outros interlocutores do Bolsonaro, outras pessoas que têm contato, ou que teriam contato com o Bolsonaro, meio que confirmaram essa história. Lúcia Sena, obrigado, valeu mesmo pela sua colaboração em euro, significa que ela está falando de longe, está acompanhando o nosso trabalho aqui lá da Europa e que vai, continua com a gente aqui, tá bom? Mas enfim, aí o Flávio Bolsonaro deu essa notícia, comunicou o Valdemar da Costa Neto, comunicou um monte de gente, né? E aí um monte de gente acreditou. O Estadão também está colocando na boca do Flávio, obviamente, porque ninguém ouviu o Bolsonaro falar isso ainda. E talvez nem ouça, né, tão cedo. Flávio anuncia que Bolsonaro o escolheu como candidato a presidente da República em 2026. O senador comunicou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a escolha do pai. A informação foi revelada pelo Metrópolis e confirmada pelo Estadão. Então é o seguinte, o que o Estadão conseguiu confirmar? Que de fato teve uma conversa do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio, em que o Flávio disse, olha, não vai ser você o candidato dele não, serei eu, o próprio filho dele. Ele teria comunicado isso ao Tarcísio de Freitas e também ao Valdemar da Costa Neto. Então, essa reunião com o Tarcísio é que teria sido confirmada pelo Estadão, então coloca isso aí numa posição um pouco mais à frente, dizendo, parece mesmo que é verdade, né? Então, vamos, que já tem gente bagunçando aqui o coreto, mas não tô nem aí. A galera pode comemorar. O PL divulgou uma nota oficial, olha lá, ó, nota oficial do presidente Valdemar da Costa Neto. Como presidente do PL, informa que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado. Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil. Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. Então está aqui a nota do Valdemar, dizendo o seguinte, o Flávio disse, vamos acreditar, se é verdade, vamos apoiar, né? Só que nem todo mundo gostou dessa história não. Por exemplo, pessoal da Bolsa de Valores, pessoal que compra dólar, esses aí ficaram apavorados. Dólar dispara mais de 2% e fecha em 5,43 com tensão eleitoral de 2026 no radar. Bolsa, sim, despencou 3% a Bolsa de Valores, olha lá. Mercado, dólar sobe a 5,48, chegou a bater a 5,48, nessa notícia um pouquinho antes do fechamento da cotação, fechou a 5,43, mas chegou a bater a 5,48. E o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, cai quase 3% no cenário eleitoral. Que cenário eleitoral? Exatamente o anúncio da candidatura do Flávio. Por quê? Porque os banqueiros querem o Tarcísio, né? Não só os banqueiros, os industriais, os comerciantes, o agro, ou seja, todos os patrões desse Brasil, todos os donos do dinheiro desse Brasil querem que o Tarcísio seja o candidato. Mas com essa indicação do Flávio, complica tudo, né? Por quê? Porque isso vai rachar a direita. Isso pode fazer com que o Tarcísio nem saia candidato. Porque como é que ele vai sair candidato para enfrentar o candidato do Bolsonaro, né? Depois de tudo que ele falou do Bolsonaro, depois de tudo que ele fala de lealdade, de amizade, de inspiração e de tudo isso, como é que o Tarcísio vai sair candidato pelo Centrão enfrentando o Flávio Bolsonaro? Não vai, né? Então ele vai acabar sendo candidato ao governador do estado de São Paulo mesmo, se esse cenário se confirmar, é claro, né? Porque também não tem nada de certo nisso. Integrantes do Centrão rejeitam Flávio Bolsonaro para 2026 e ameaçam neutralidade nas eleições presidenciais. Então, o Centrão falou, se lançar o Flávio, a gente vai ficar neutro, a gente não vai apoiar ninguém, e aí os eleitores de centro não vão ser atraídos para junto com o eleitorado do Flávio Bolsonaro, que é um eleitorado de extrema-direita, né? E aí o Centrão falou, me inclua fora dessa, não quero participar dessa jogada. Inclusive o painel da Folha de São Paulo também apurou coisa semelhante, ó. O Centrão diz que Bolsonaro privilegia a sobrevivência da família e prevê isolamento de Flávio. Sim, a estratégia do Bolsonaro, aparentemente, é colocar o nome do Flávio Bolsonaro como um balão de ensaio, como um teste para o nome dele para as pesquisas.
e para ter o que negociar também, porque nesse momento o Bolsonaro está muito enfraquecido, está muito fragilizado, porque está preso, né? Ninguém conversa com ele, só os familiares estão visitando ele e os advogados. Então a própria comunicação com o Bolsonaro está complicada em razão da cadeia que ele está cumprindo, né? Pelo golpe de Estado. E aí deve estar lançando esse nome que é o do Flávio Bolsonaro, justamente para fazer um teste e para lá na frente chegar no Centrão e falar, ó, beleza, vocês querem que eu tire o nome do meu filho? Eu tiro, mas eu vou querer negociar umas vantagens aí. Provavelmente é isso que está acontecendo. Eu, particularmente, Ricardo Mello, não acredito que no final das contas o Flávio Bolsonaro será o candidato a presidente. Mas, se for, a esquerda já está comemorando, já comprou champanhe, já está festejando a reeleição do Lula. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro não agrega eleitores do centro, aqueles eleitores que não são nem Lula nem Bolsonaro, e que vão para um lado e para o outro, e que são decisivos para eleger um presidente da República. Esse eleitorado não vai abraçar o Flávio, vai abraçar o Flávio somente o eleitorado de extrema-direita, bolsonarista raiz. E aí a gente está falando de 10%, 15% do eleitorado, aproximadamente, e no máximo, tá? Segundo as pesquisas apontam, para o tamanho do bolsonarismo no universo de eleitores como um todo. Então aquele eleitor que é de centro, que não vai nem de um lado nem de outro, não vai no Flávio Bolsonaro, vai escolher um terceiro candidato, ou eventualmente até pode ir no Lula, justamente porque tem mais medo do Bolsonaro voltar, ou do Flávio Bolsonaro. Porque se o Flávio Bolsonaro voltar, quem vai voltar é o próprio Bolsonaro, né? Se o Flávio Bolsonaro virasse presidente. Então, obviamente, esse pessoal tem mais medo disso acontecer do que do Lula continuar presidente. Então, isso é um grande fortalecimento das campanhas da esquerda para o ano que vem, se de fato Flávio Bolsonaro for o candidato. Eu pago para ver, né? E aí os bolsonaristas estão, assim, flopados, a palavra é essa, flopados, né? Os caminhoneiros, bolsonaristas, abandonados por caminhoneiros, bolsonaristas inventam greve com imagem de acidente, tudo parado. Eles publicaram um vídeo, tá vendo esse vídeo aqui que mostra um congestionamento numa rodovia? Eles publicaram esse vídeo aí dizendo que, olha, o Brasil parou por causa de Bolsonaro, mas na verdade tinha tombado uma carreta aí nessa rodovia e o trânsito estava parado justamente porque estavam tentando tirar a carreta da frente dos caminhões, né? Então, é por isso que estava esse engarrafamento. Mas os bolsonaristas soltaram essa história de que o Brasil está parando por causa de Jair Bolsonaro. A greve dos caminhoneiros foi um fracasso total, um flop absurdo e ridículo, sem possibilidade de virar alguma coisa. Esse movimento tinha sido prometido parar o Brasil para soltarem o Bolsonaro. Até agora, nada, né? Nada de greve, nada de paralisação, nada de soltar Bolsonaro, nada do que eles querem está saindo. Não está rolando. E ó, vamos falar do Alcolumbre, porque o Alcolumbre, sabe aquela história do Congresso inimigo do povo? Olha eu falando de novo, não pode falar que o Congresso é inimigo do povo, gente. Não pode, porque o Alcolumbre está no pé. Olha essa notícia aqui. Alcolumbre quer investigar responsáveis pela expressão Congresso inimigo do povo. Acredite se quiser, mas é isso que o Alcolumbre andou dizendo lá no Senado Federal, né? Tem até um vídeo aqui que a gente vai colocar para você ouvir, dele falando com as próprias palavras. Dá uma olhada. Ao Congresso Brasileiro, quando algumas autoridades da República chamaram o Congresso Brasileiro de inimigo do povo. E eu conversava com as pessoas, mas é justo, Leila, o Congresso Brasileiro ser tratado e patrocinado por autoridades do Brasil como um Congresso inimigo do povo? E um dia desses estavam por aí, patrocinado por muitos, porque a Polícia Legislativa do Senado está investigando, a Polícia Legislativa da Câmara está investigando, e logo mais nós teremos e vamos trazer a público aqueles que fizeram aquelas agressões contra o Congresso inimigo do povo. Tá aí, então logo ele vai trazer os nomes das pessoas. Será que o meu nome vai estar lá? Porque eu acabei de falar que o Congresso é inimigo do povo. Tem gente escrevendo no comentário. Cuidado, hein, gente, que pode dar processo, hein? Congresso inimigo do povo é uma expressão que não pode falar, porque o Davi Alcolumbre não gosta. Nem ele, nem o Hugo Mota, né? Então é o seguinte, o que ele está dizendo é que tem gente do governo Lula bancando, que quando ele fala patrocinando é bancando, né? Grana. Bancando uma campanha para chamar o Congresso inimigo do povo. Ele não entende que isso seja natural, que isso saia realmente da boca das pessoas, porque as pessoas pensam isso. Porque um Congresso que aprova a PEC da blindagem é um Congresso inimigo do povo. Um Congresso que derruba os vetos do PL da devastação é um Congresso inimigo do povo. Um Congresso que aprova pauta bomba para poder prejudicar o governo é um Congresso inimigo do povo. Então,
Davi Alcolumbre. Se quiser me colocar no inquérito aí, fica à vontade, tá? Tamo aí. Mas é o seguinte, o Congresso é inimigo do povo. Goste, quer você não goste. É só mudar de comportamento, parar de tratar o povo como inimigo, parar de tratar vocês como seres iluminados que têm direito a todos os poderes, todas as proteções e podem falar e fazer o que bem entenderem e achar que o povo não pode fazer o mesmo, mas o povo pode. Congresso inimigo do povo, é exatamente isso que está rolando por aí e não é de hoje, Davi Alcolumbre, já faz tempo, viu? E ó, meus amigos e minhas amigas, tem uma dica para você que quer fazer uma pós-graduação, está querendo estudar, melhorar como pessoa, melhorar mesmo, assim, sua visão do mundo, a sua percepção das engrenagens políticas, de como elas se movimentam. Isso que eu falei agora há pouco, do Gilmar, por exemplo, né? O ICL lançou uma pós-graduação de teoria crítica da sociedade que é inédita no Brasil. É uma pós-graduação que faz muito sucesso lá fora, em outros países, mas que aqui no Brasil ninguém tinha trazido ainda. E ó, só professores feras, e um precinho camarada também, tá? O link para você se inscrever, para você conhecer a pós, está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link que aparece no alto. E o Eduardo Moreira tem um recado super bom para você entender do tamanho, da importância desse negócio. É isso, gente boa. Eu vou, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da justiça, da economia, do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Fica com o recado do Edu. Tchau. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Se quiser saber todos os detalhes e de repente se inscrever para fazer esse curso, fazer história e se qualificar de uma forma incrível, só clicar no link aqui embaixo. As vagas estão acabando. Faça sua inscrição agora.